Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração mais a fundo de uma passagem bíblica que, nossa, parece até roteiro de filme, sabe? Gênesis capítulo 40. É verdade. A gente está lá na prisão, no Egito Antigo, acompanhando a história de José, que, coitado, já passou por tanta coisa. Muita coisa. Daí, de repente, ele ganha 2 companheiros de cela novos. E não é qualquer um, né? O copeiro-mor e o padeiro-mor do faraó. Exato, gente da alta cúpula que caiu em desgraça. Para guiar a nossa conversa, a gente está usando anotações, trechos de 2 bíblias de estudo que são bem respeitadas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Ótimas fontes. E a ideia aqui é ir além do óbvio dessa história, sabe? Tentar entender as entrelinhas, as interpretações e o que esse capítulo mostra sobre o José e sobre a história maior onde ele está inserido. Então vamos lá, vamos desemaranhar isso. É uma cena e tanto mesmo. José preso injustamente e olha, ele faz questão de dizer isso mais pra frente, né? Sim, ele reforça isso. De repente está ali, dividindo o espaço com figuras importantes da corte egípcia. O centro de tudo, nesse capítulo, é a habilidade incrível do José de interpretar sonhos. Que não era pouca coisa, né? Não mesmo. E o texto deixa claro que é um dom de Deus, não é tipo adivinhação barata. E o capítulo cria um contraste assim muito forte entre o que vai acontecer com esses 2 oficiais, né? Tudo revelado pelos sonhos. O que acho fascinante aqui é como a crise de outras pessoas acaba virando, mesmo que indiretamente, não na hora, né? Um ponto de virada para o futuro do José. É como se peças de um jogo maior estivessem se mexendo, sabe? Mesmo que ele ainda não visse o quadro todo. Os versículos, ali de 1 a 4, contam que esses 2 oficiais ofenderam o faraó. Ofenderam. Não diz exatamente como, né? O que aumenta o suspense. Exato. Fica aquele mistério. E eles vão parar na casa do capitão da guarda, na mesma prisão onde o José já estava. Uma das fontes, a Holman, na nota para os versículos 1 a 3, levanta uma possibilidade bem interessante. Qual? Que esse capitão poderia ser o Potifar. Se for isso mesmo, nossa, adiciona uma camada quase irônica ou no mínimo desconfortável para o José, né? Preso na casa do homem cuja esposa o acusou falsamente. Com certeza. É uma camada de complexidade e tanto. E o versículo 4 ainda adiciona um detalhe. O próprio capitão da guarda coloca José para servir esses 2 oficiais. Isso, pensa só. Um prisioneiro hebreu acusado de um crime sério contra a casa do capitão. Exato. E é encarregado de cuidar de oficiais importantes. A nota da Holman para o versículo 4 sugere que isso talvez indique que, apesar de tudo, já existia ali na prisão alguma confiança no José, sabe? Ou um reconhecimento das habilidades dele, do caráter. Sim, ele não era um qualquer ali dentro. Pois é. Aliás, a mesma fonte, a Holman, nos versículos 1 a 4, faz uma estimativa da idade dele. Ele teria uns 28, 29 anos ali. Isso é um dado relevante. Quer dizer, ele já não é mais aquele adolescente, talvez um pouco ingênuo, né? Que a gente viu antes contando os próprios sonhos. Verdade. É um homem que já passou por traição, escravidão, acusação falsa, anos de prisão. Essa bagagem toda com certeza moldou quem ele era naquele momento. Sem dúvida. Essa maturidade que veio na marra, né? Talvez seja a chave para a gente entender a calma, a fé que ele demonstra logo em seguida. Exatamente. Porque é nesse cenário tenso que surgem os sonhos. O elemento central do capítulo. Os famosos sonhos. O versículo 5 diz que os 2, o copeiro e o padeiro, sonham na mesma noite. E cada sonho com o seu próprio significado. Claramente, não eram sonhos comuns, sabe? Daqueles que a gente esquece 5 minutos depois de acordar. E a reação deles mostra isso, né? O texto diz que eles acordaram perturbados, turbados, como usa a versão Holman. Mas por que essa angústia toda? Era só porque os sonhos eram estranhos? Olha, não só por isso. As notas das 2 Bíblias, tanto a Holman quanto a NAA, para os versículos 5 a 8 e 6 a 8, apontam que a grande agonia era não ter um intérprete. Entendi. No Egito, os sonhos eram coisa muito séria, vistos como mensagens dos deuses ou sinais do futuro. Ter um sonho que parecia importante e não conseguir decifrar era desesperador. Imagino. A nota da Holman sobre a palavra hebraica shalom, que é sonhar,
Nesses versículos, lembra que essa ideia de sonho como comunicação divina aparece muito na Bíblia, né? Pensa nos sonhos de Abimeleque, lá em Gênesis 20, ou a escada de Jacó, em Gênesis 28. Verdade, tem vários exemplos. E a interpretação podia vir de várias formas. Às vezes um anjo, às vezes Deus diretamente, ou, como aqui, por uma pessoa inspirada. E é aí, nesse vazio, nessa falta de intérprete, que o José entra em cena. Ele percebe a tristeza deles, né? Nos versículos 6 a 8. Pergunta o motivo e quando ele ouve sobre os sonhos e a falta de intérprete, ele não fala, deixa comigo. A resposta dele é bem diferente, né? Totalmente diferente. E isso é crucial para a gente entender o José nesse ponto. Como as duas fontes registram, a NAA 40.8 e a Holman 40.8, ele diz algo como, por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem para mim, por favor. Olha a postura dele. Ele não chama a responsabilidade para si, tipo, eu sou o cara. Ele aponta direto para Deus como a fonte da sabedoria. Ele se coloca como um instrumento. É uma demonstração de humildade e de uma fé, assim, impressionante, né? Considerando que ele está no fundo do poço, na prisão. Essa confiança em Deus, mesmo ali naquele lugar, é muito forte. E parece que essa abordagem funciona, porque o copeiro Mor resolve contar o sonho dele. Tá lá nos versículos 9 a 11. Sim, ele conta. Ele descreve uma videira, 3 ramos que brotam rápido, florescem, dão uvas maduras, e ele ali espremando as uvas no copo do faraó e entregando para ele. É quase uma cena do trabalho antigo dele, né? Uma imagem muito vívida, sim. E a interpretação de José vem rápida. E, pro copeiro, é ótima notícia. Versículos 12 e 13. O que ele diz? Nos 3 ramos, 3 dias. Em 3 dias o faraó vai levantar a cabeça do copeiro. Uma expressão que aqui significa reabilitação, honra. Ele vai ser restaurado no cargo dele. Vai voltar a servir o faraó como antes. Uau! As notas das Bíblias Holman e NAA 40:12-13 confirmam essa leitura. Boas novas para o copeiro. Nossa, que alívio ele deve ter sentido. E é exatamente nesse momento, com a esperança do copeiro lá em cima, que o José faz um movimento muito humano, sabe? Quase um pedido à parte ali. Sim, nos versículos 14 e 15. Ele percebe que o copeiro provavelmente vai voltar a ter influência com o faraó, né? E faz um apelo direto. O que ele pede? Ele fala algo como, olha, lembre-se de mim quando tudo der certo para você. Por favor, seja bom comigo, fale de mim para o faraó e me tire desta casa. Porque, na verdade, ele diz, fui roubado da terra dos hebreus e também aqui não fiz nada para me colocarem na masmorra. Ele pede um ato de hesed, que é essa bondade, essa lealdade, né? E reafirma a inocência dele nas duas acusações. A Narra 40.14-15 destaca como esse apelo é claro. É um pedido justo, quase desesperado, de alguém que vê ali uma chance, né? Dá pra sentir o peso da situação dele ali. Ele ajudou e agora pede ajuda. Parece um mínimo que o copeiro podia fazer, né? Com certeza. Mas, bom, antes da gente ver o resultado disso, tem o outro lado da moeda, o padeiro. Exato. O padeiro Mor, talvez vendo a interpretação boa que o colega recebeu, fica animado, né? E decide contar o sonho dele também. Versículos 16 e 17. Como era o sonho dele? Ele sonha que está carregando 3 cestos de pão branco na cabeça. No cesto de cima, tem várias comidas finas de padaria para o faraó. Mas aí vem a parte estranha. Umas aves chegam e comem essas comidas direto do cesto, ali na cabeça dele. Nossa, que imagem! É. As fontes Holman e ENA 40:16-17 confirmam os detalhes. Pão branco, sinal de qualidade, sendo, tipo, profanado pelas aves. A expectativa dele devia estar alta, né? Mas a interpretação de José é um choque. Versículos 18 e 19. Como José dá essa notícia? Ele tenta amenizar? Que nada. A honestidade de José é brutal. Ele diz, os 3 cestos também são 3 dias. E aí vem a virada. Dentro de 3 dias, o faraó também vai levantar a sua cabeça. Só que o significado aqui é o oposto. Oposto como? José explica que Faraó vai tirar a cabeça do padeiro, decapitação mesmo, e pendurar o corpo dele numa árvore, e as aves vão comer a carne dele. É uma imagem horrível, um contraste direto com o destino do copeiro. Impressionante. Usar a mesma frase, levantar a cabeça,
para destinos tão diferentes. Sim, e a nota da Na, no versículo 40-18, aponta justamente para esse jogo de palavras em hebraico com Nazarosh, a mesma expressão com consequências totalmente diferentes, talvez mostrando o poder absoluto do faraó, né? Sobre vida e morte. Faz sentido. A nota da Roman, 40-18-19, ainda acrescenta que ter o corpo exposto para as aves era uma grande desonra depois da morte. A coragem do José em entregar essa mensagem terrível, sem enrolar, é tão incrível quanto a capacidade dele de interpretar. Ele é fiel à mensagem que ele acredita vir de Deus, seja boa ou ruim. E a história não demora nada para mostrar que ele estava certo, né? Os versículos 20 a 22 são a prova. Exatamente. 3 dias depois, era o aniversário do faraó. Uma data que, como a nota da Roman 40-20 menciona, era usada para festas, mas também para julgamentos, anistias. Sim, dias de decisões importantes. E aí, no meio do banquete, o faraó faz exatamente o que José previu. Restaura o copeiro Mor ao cargo dele e manda enforcar o padeiro Mor. A precisão é total. A nota da Naá 40-22 até reforça isso, né? A exatidão da interpretação. Inegável. O cumprimento literal validou completamente a habilidade de José como intérprete inspirado por Deus. Cada detalhe se encaixou perfeitamente. Nesse ponto, tudo parecia estar se alinhando para o José, né? Com certeza. Ele provou o dom que tinha, ajudou alguém influente, fez um pedido claro de ajuda. A libertação parecia ali, na esquina. Era o que todo mundo esperaria, só que não, né? Aí vem o versículo 23, a última frase do capítulo, que é como um balde de água fria. Exato. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Simples assim. As fontes Alman 40.23, NA 40.23 são diretas nisso. A porta que parecia aberta se fecha com um clique. Esquecimento. Esse esquecimento é um dos pontos mais discutidos e importantes do capítulo. A gente pode tentar analisar psicologicamente, né? O copeiro, aliviado, de volta à vida na corte, talvez ele simplesmente não quisesse lembrar da prisão, ou não quisesse se arriscar mencionando um prisioneiro hebreu para o faraó. Pode ser ingratidão pura, né? Pode ser ingratidão, mas no fluxo maior da história de José, esse esquecimento, essa demora para a libertação, acaba tendo um papel fundamental. O tempo de Deus, como a história vai mostrar, não era aquele. Como assim? Se o copeiro tivesse se lembrado na hora, talvez José fosse só libertado e pronto. O esquecimento permitiu que José ficasse na prisão até o momento exato em que o próprio faraó ia precisar de um intérprete. E isso não só libertou José, mas o elevou a uma posição de poder que ninguém imaginava. Nossa, visto por esse ângulo, o que parece um revés doloroso, uma falha humana, pode ser, na verdade, parte de um plano maior, então. Isso levanta umas questões interessantes sobre paciência, confiança e sobre a memória humana, né? Como ela falha. Exatamente. Levanta questões importantes sobre a memória humana versus os planos maiores, sabe? Sobre a nossa visão limitada do tempo, dos eventos. Para o José, naquele momento, deve ter sido uma decepção imensa. Imagina. Mais uma porta fechada, mais tempo na injustiça. Mas a história sugere que tinha um porquê maior por trás daquele esquecimento. Tendo para trás, então, nossa, este capítulo é muito mais do que só história de 2 sonhos, né? A gente vê José mesmo lá no fundo do poço, mantendo a integridade, a conexão com Deus, usando o dom dele para servir, mesmo sem garantia nenhuma de recompensa. Exato. A gente vê a clareza impressionante das interpretações que vêm de Deus, o contraste chocante entre salvação e condenação, lado a lado, e essa nota final de esquecimento humano, que chega a ser doída de ler. E isso nos deixa com uma provocação final, né? Baseada só no que Gênesis 40 nos mostra e no que as fontes comentam. Diante desse esquecimento do copeiro, dessa aparente falta de retorno pelo bem que ele fez, pelo pedido justo que ele fez, como será que a fé e a resiliência do José se mantiveram? O texto não entra nos sentimentos dele depois de ser esquecido. Só diz que ele continuou preso. Verdade. O que será que essa espera longa, marcada pela falha da memória de quem ele ajudou, pode nos dizer sobre a natureza da confiança, da perseverança, da esperança, mesmo quando tudo parece desanimador e a ajuda humana falha
ou simplesmente esquece. É um ponto para a gente refletir sobre a jornada do José e, quem sabe, sobre as nossas próprias esperas e confianças.